Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Rica oportunidade essa que nós temos de reunirmos em torno da mesa do Senhor, como igreja, adorar a Ele, né? Dizer que toda honra, toda glória, somente a Ele. Que essa seja realmente a disposição do nosso coração, que seja a compulsão de todo o nosso ser, né? De adorar ao Senhor, de render a Ele em adoração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Gostaria, e antes de participarmos da mesa do Senhor, considerarmos alguns pontos desse texto que lemos. O texto ele inicia, o verso 1, diz que sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Creio que aqui está a principal expressão desse texto, onde fala desse amor do nosso Senhor. O texto diz que ele amou os seus até o fim. Nós sabemos que os discípulos do Senhor Jesus, ao longo desses 3 anos e meio aproximadamente,
O Senhor Jesus havia conhecido a história de cada um. O Senhor conhecia cada um. Sabia das deficiências, das debilidades de cada um dos seus discípulos. E é muito interessante porque, com certeza, por muitas vezes, eles não haviam compreendido o Senhor. Nós podemos ver isso em vários textos. Também, em muitas ocasiões, eles haviam desapontado o Senhor. Mas é interessante porque isso não diminuiu esse amor do Senhor por eles. Quando o Senhor chega nesse momento, já próximo dele ser traído, ele diz essas palavras, que amou e amou até o fim. O Senhor Jesus, ele não só conhecia a história dos seus discípulos, não havia conhecido nessa convivência, mas ele sabia também daquilo que iria acontecer. Ele disse para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Nós podemos ver isso aí no capítulo 13, o Senhor Jesus falando isso para Pedro. Ele disse também para os demais: todos vocês irão escandalizar-se de mim. Vocês fugirão, vocês me abandonarão. Isso é algo tão precioso, porque a despeito dele saber da história daqueles homens, a despeito dele saber aquilo que iria acontecer, o Senhor, ele escreve, acerca desse amor dele para com os seus. Isso diz que o amor do Senhor, ele não diminui com as nossas falhas. Com os nossos erros, o Senhor, ele não deixa de amar nós na mesma intensidade que ele nos ama, embora muitas das vezes, o seu coração entristece, mas mesmo assim, ele nos ama e nos ama até o fim. E aqui, essa mesa, ela fala exatamente disso. Quer dizer, desse amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E quando nós atentamos para essas palavras do nosso Senhor, nós podemos com confiança nos achegar a esta mesa, porque nós sabemos que esse amor é um amor eterno, é o mesmo amor, aquele mesmo amor que ele descreveu aqui no capítulo 13 de João, é com esse mesmo amor que ele me ama e ama você. A despeito de nós, ele continua nos amando e nos ama até o fim. Como isso é glorioso, como isso é precioso. Nós podemos reunir aqui nessa noite, em torno da mesa do Senhor, e poder contemplar nesses elementos, sabendo que o Senhor, ele foi àquela cruz, que o seu corpo foi ferido, por nós. Olharmos para esse cálice e saber que o seu sangue, ele foi vertido por nós. É por causa desse sangue que nós podemos nos achegar na presença do Senhor. É por causa desse sangue que nós temos a nossa consciência livre de todo o pecado, porque nós sabemos que ele, através do seu sangue, ele nos purificou de todo o pecado. E hoje nós podemos confiadamente nos achegar a ele. O Senhor Jesus, quando ele fala essas palavras, nós podemos ver aqui no verso 3, onde ele diz que sabendo, Jesus, ele sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que ele havia saído de Deus e que ia para Deus. Ou seja, ele sabia de quem ele era, de toda a sua grandeza, mas a despeito da sua grandeza, de quem ele era, saber que Deus havia depositado, o Pai havia depositado todas as coisas em suas mãos. Mesmo assim, ele se fez servo. Como isso é precioso. Quando nós olhamos, para o exemplo do nosso Senhor, e é exatamente isso que ele diz aqui no texto, que o desejo dele é que assim como ele fez, como ele sendo exemplo, que nós possamos seguir o seu exemplo. Esse é o desejo dele. Na realidade,
Ele não quis apenas escrever aqui acerca do seu amor, mas ele quer nos transmitir um grande ensinamento espiritual acerca daquilo que ele fez, daquilo que ele disse, daquilo que ele transmitiu aos seus discípulos. Nos versos 13 e 14, ele diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Dois aspectos que eu gostaria de considerar com vocês aqui. Primeiro, ele diz: ora, vós me chamais mestre e Senhor. Dizeis bem, quer dizer, ele não nega isso. Mas veja como o Senhor se coloca. Ora, se eu, Senhor e mestre. Ou seja, ele inverte, essas palavras. Ele diz mestre e Senhor, mas ele diz Senhor e mestre. Primeira coisa que o Senhor deseja que nós reconheçamos é o seu senhorio sobre as nossas vidas. Nós realmente estejamos debaixo do seu governo, que nós possamos ser encabeçados pelo Senhor, que Ele verdadeiramente seja o Senhor, aquele que tem o governo sobre nós. Essa é a primeira coisa que nós precisamos. E aí, então nós aprendermos dele, mas sempre com esse coração, sabendo que Ele é Senhor sobre nós. Porque se nós não tivermos esta revelação, este reconhecimento, como nós iremos aprender do Senhor? Ele é primeiramente Senhor sobre nós. E isso nós precisamos considerar. Mas veja mais o que ele diz: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Era muito natural, naquele tempo do Senhor Jesus, que do lado de fora da porta da sala de visita, houvesse ali uma jarra com água, uma bacia e uma toalha. Com certeza, aqueles discípulos passaram, adentraram aquela porta e viram isso ali de fora. E se fosse numa casa de alguém abastardo, com certeza havia ali também um criado, um servo, que quando essas pessoas sentavam, iam, colocavam aquela água na bacia, lavava os pés e enxugava. Mas nós sabemos que aquela não era uma casa onde havia um servo. E com certeza aqueles discípulos passaram e viram, mas nenhum quiseram ser esse servo. Mas o Senhor Jesus, Ele nos é apresentado de uma maneira muito clara, principalmente no Evangelho de Marcos, como servo, como aquele que veio para servir. A despeito de ser aquele que todas as coisas lhe foram confiadas em suas mãos, Ele veio para servir. E esta é a grande lição que nós podemos ver aqui nesse texto. É o grande exemplo que o Senhor deseja deixar para nós. Com certeza, Pedro, ele passou, viu aquilo ali, e ele pode ter pensado: não, eu sou mais importante, eu sempre estive mais próximo do Senhor Jesus. Com certeza, algum outro aqui vai pegar essa bacia, essa água e vai lavar os pés. E com certeza todos pensaram isso também. Mas o Senhor Jesus foi quem, na realidade, fez isso. Foi aquele que se esvaziou. É isso que Filipenses nos fala acerca do nosso Senhor, que Ele esvaziou de toda a sua glória. E o mesmo texto de Filipenses fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De querer esvaziar de nós mesmos, querermos ser vazios de nós, para que nós tenhamos esse caráter de Cristo Jesus, para que essa vida de Cristo Jesus ela possa permear todo o nosso ser. Como nós precisamos ser tocados por essa verdade, sermos tocados por essa palavra. Nós sabemos que
quando o Senhor Jesus, Ele olha para nós como alguém necessitados, como alguém carentes desse amor do Senhor. E Ele deseja nos tocar com esse amor nesta noite. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos também tocar esse amor. O Senhor deseja que nós venhamos sentir amados por esse amor que não tem limites, por esse amor que não tem medidas. É impossível nós tocarmos esses elementos e não tocarmos este amor, não tocarmos esta verdade. Isso seria apenas algo religioso. Nós comermos esse pão, tomarmos este cálice e não tocarmos a verdade do amor do Senhor, não tocarmos essa realidade daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez tornando-se humano, Ele habitando entre humanos, despindo de toda a sua glória, tornando-se servo, tomando aquela cruz em nosso lugar, perdendo a face do Pai, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todo o castigo que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Ele. Irmãos, ao tomarmos este pão, ao tomarmos esse cálice, isso precisa ser realidade para nós. Nós não podemos, nessa noite, comermos esse pão, tomarmos esse cálice e não tocarmos a realidade daquilo que Cristo realizou por nós e daquilo que Ele é para nós. Nós sabemos que não é difícil falar de amor, não é difícil cantar sobre o amor, mas muitas das vezes nós temos dificuldade de expressarmos o amor. Talvez as pessoas que mais falam de amor para nós são as pessoas que mais nos machucam. Por quê? Porque é difícil expressar. Porque para nós expressarmos o verdadeiro amor, nós precisamos que a vida do Senhor toque o nosso viver, transforme o nosso viver. E aqui o Senhor deseja exatamente isso. Através desse amor, nos transformar, assim como Ele transformou esses discípulos. Ele deseja também nos transformar. Não tenhamos um amor meramente sentimental, mas aquilo que Ele disse aqui nesse texto, no verso 14. Como eu fiz, vós deveis também. Aqui Ele usa esse aspecto do lavar os pés. Qual que é o verdadeiro significado de lavar os pés? Nós sabemos que os discípulos, juntamente com o Senhor Jesus, haviam andado por uma estrada, por um caminho cheio de poeiras, e eles usavam sandálias, e com certeza os seus pés estavam todo empoeirados. E havia realmente essa necessidade de lavar os pés. Quando Pedro compreende essa necessidade de ser lavado para ter parte com o Senhor, ele diz, quer dizer, lava-me todo, minha cabeça, os meus pés. Ele disse, não é necessário. Somente os pés. Isso nos fala, quer dizer, do nosso caminhar aqui neste mundo. Embora nós já fomos regenerados, o nosso espírito já foi regenerado, nós ainda estamos em contato com este mundo. Nós ainda caminhamos aqui neste mundo. Nós ainda estamos no corpo desta carne. Nós sabemos, quer dizer, que em muitas circunstâncias nós podemos ainda ser contaminados com aquilo que é sujo. Então é por isso que nós temos essa necessidade de lavar os pés. Nós temos essa necessidade, e nós sabemos, quer dizer, que isso, a palavra de Deus nos diz, que nós somos lavados, que essa água, ela nos fala do Espírito Santo, ela nos fala também da palavra de Deus, e ela nos fala da própria vida do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, é a palavra do Senhor que nos lava, que nos purifica, é ela que nos torna limpo. O trabalhar do seu Espírito em nós e a própria vida do Senhor em nós. Essa vida do Senhor através do seu amor. E como o amor do Senhor, ele foi transformador na vida desses discípulos. Nós sabemos que muitos deles, quando chegaram ali juntamente com o Senhor Jesus, eles estavam preocupados com as coisas aqui deste mundo. Quem seria o maior?
quem teria preeminência, né? Quem estaria do lado do Senhor, quem estaria à esquerda, quem estaria à direita. Eles estavam preocupados com essas coisas. Eles estavam enfurecidos uns com os outros também. Mas quando eles foram tocados por esse amor, quando eles compreenderam esta verdade, eles estavam dispostos a morrer por causa desse amor. Eles dedicaram, toda a sua vida para poder expressar esse amor. Eles entregaram a sua vida por causa desse amor e por causa daquele que os amou e amou até o fim. É isso que o Senhor requer de nós nesse tempo. É que nós venhamos despir, todo o nosso velho homem, que nós venhamos ser cheios, de entranháveis afetos, desse tão grande amor, para que nós também possamos falar desse amor, falar daquele que nos amou e amou até o fim, desse que tem um amor que não tem limites, que Ele deu a sua própria vida para nos resgatar para Ele mesmo. A Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com prata, com coisas corruptíveis, mas foi com o seu próprio sangue que Ele nos comprou, e nos comprou com um propósito, para que nós o sirvamos. É esta a vontade do Senhor. Irmãos, algo menos do que isso não satisfaz o Senhor. Se nós não cumprirmos aquilo que é o propósito, a vontade do Senhor em nosso viver, isso não satisfaz o Senhor. Não satisfaz. Se nós temos vivido algo hoje que não corresponde a esse amor do Senhor, nós não temos satisfeito o Senhor. E o Senhor nos deseja chamar para perto dele hoje, falar desse amor, porque esse amor ele é cheio de instrução espiritual. É exatamente esse amor que vai nos revelar, aquilo que agrada ao Senhor e também aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que fere a santidade do Senhor, aquilo que fere o caráter do Senhor, mas aquilo também que traz prazer ao Senhor. E ao nos reunirmos aqui nesta noite, em torno da mesa do Senhor, o Senhor deseja nos transmitir isso. O Senhor deseja transmitir isso através do seu amor, o amor revelado ali na cruz do Calvário. Quando nós tocamos esses elementos, o pão nos fala exatamente disso, fala do seu corpo que foi partido por nós. Esse cálice, fala desse sangue que foi vertido por nós. Então, irmãos, nós não podemos nos reunir aqui nesta noite apenas como algo religioso, apenas para cumprir um compromisso de domingo, apenas fazer algo que vai amenizar a nossa consciência. Não, nós precisamos nesta noite tocar esse amor do Senhor, sermos instruídos por esse amor do Senhor, sermos transformados, ter a nossa vida mudada por causa desse amor do Senhor, esse amor que nos transforma, que nos alimenta, esse amor que nos leva a entregarmos a nossa vida completamente a Ele. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele vem revelar isso a cada um de nós. Sabemos, que essa mesa fala exatamente dessa expressão máxima desse amor do Senhor. Que o Senhor Ele possa tocar o meu e o seu coração nesta noite. Que o Senhor venha nos levar a sermos participantes desse amor, não simplesmente sentirmos tocado por esse amor, mas sermos também levados a tocar outras pessoas com esse amor. Assim, esse exemplo que o Senhor nos deu, que nós possamos segui-lo. Existe um verso aqui desse capítulo, o verso de número 17. Ele diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as souberes? Não, se as fizerdes. Ou seja, de nada adianta nós sabermos estas coisas, se isso não for uma prática no nosso viver. Nada adianta nós sabermos acerca desse amor, se nós não vivermos esse amor. O Senhor, Ele conhece a minha história, Ele conhece a sua história. Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ele sabe, tudo aquilo que nós
já cometemos, que ferimos o seu coração, que entristecemos o seu coração. Ele sabe também por tudo o qual nós iremos passar. Mas mesmo assim, Ele nos ama e nos ama até o fim. Mesmo assim, Ele não desiste de nós. Nada vai poder apagar este amor. Ele vai continuar nos amando, até que esse amor inunda todo o nosso ser e nos transforme. De fazer com que um Pedro, que negou o Senhor, que disse, eu não conheço esse homem, depois ele estava disposto a morrer por causa desse amor e deste homem. E assim também, quer dizer, todos os discípulos que se entregaram a sua vida completamente à causa do Senhor e por este amor. Que nós venhamos ser tocados nesta noite por esta verdade. Que nós não venhamos apenas saber essas verdades, mas que nós venhamos permitir que o Espírito Santo nos conduza a viver estas verdades. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele possa falar ao seu coração.